Olha só o que aconteceu. Eu estava verificando a decisão, a última decisão, né? Porque foram várias nos últimos dias do ministro Alexandre de Moraes, em relação às cautelares do presidente Bolsonaro. E aí o que eu observei entrando agora há pouco no processo? Que houve uma alteração na decisão das cautelares. Ontem todo mundo pôde observar que o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que no momento ali, com os ânimos exaltados na hora de prolatar a decisão, cometeu diversos erros de português, e o mais famoso, né, que foi divulgado aí pela imprensa, foi a substituição, né, do mas pelo mais. E aí entrei agora na decisão para ler novamente, e tem uma outra decisão no lugar, corrigida. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, isso aqui é possível? E fui verificar o processo, se existia ali uma certidão que mostrasse que essa decisão foi trocada, e não, simplesmente a decisão com o erro de português foi apagada e foi colocada uma nova decisão no lugar, e isso é gravíssimo, porque, veja bem, quando há uma decisão judicial que ela tem algum erro, que a gente chama de erro material, algum erro ali óbvio, né, evidente, o Código de Processo Penal, lá no artigo 494, inciso 1º, ele diz que é possível o juiz alterar essa decisão. O texto da lei diz assim, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, aí o inciso 1º, para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte. Então ele pode corrigir de ofício inexatidões materiais ou erro de cálculo. Então ele poderia fazer essa correção, mas ele precisaria certificar, olha, essa decisão tem erro material e eu estou corrigindo este trecho da decisão, ou eu estou desentranhando dos autos essa decisão que está com erro, estou colocando, prolatando uma nova decisão. E não foi o que aconteceu, simplesmente foi apagada a decisão anterior e colocada uma nova decisão no lugar. Isso não pode acontecer. Dentro do processo jurídico, você precisa obedecer à formalidade. Veja bem, vamos supor que esse processo fosse físico, que fosse aqueles processos manuais, né, de papel. Então, o que acontece? Seria a mesma coisa que um juiz prolata uma decisão, o advogado vai lá, tem ciência da decisão, vê ali o que foi que aconteceu, e aí depois que o advogado vai embora, com a ciência daquela decisão anterior, o juiz vai lá, arranca a página do processo e coloca outro no lugar com uma decisão diferente. Isso não pode acontecer. Isso viola uma série de direitos, e isso é inclusive crime de responsabilidade passível de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Lá na Lei 10.079, que é a lei do impeachment, no artigo 39, no item 1, fala que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Então o ministro deu o seu voto, deu a sua decisão e depois foi lá e alterou. Isso viola também os direitos humanos. Lá na Declaração de São José da Costa Rica, no seu artigo 8º, no item 5, fala que o processo penal ele deve ser público, ou seja, se está acontecendo um julgamento e o ministro precisa fazer alguma alteração, ele precisa demonstrar que aquela alteração foi realizada. Por quê? Porque se isso não acontecer, quem garante que esse tipo de alteração não foi realizada em outras decisões e com outros fundamentos? A princípio, a correção foi apenas de um erro de português. Mas e se ele quiser alterar um trecho da decisão? Se ele quiser alterar o fundamento de uma decisão, como que nós vamos ficar sabendo? Como que a sociedade vai ter a publicidade desse ato? Então, isso é uma denúncia gravíssima. A gente já viu aí essa semana as denúncias da defesa do Felipe Martins dizendo que houve uma alteração, uma edição no vídeo da sessão do julgamento, que é algo absolutamente absurdo. É um caso seríssimo de manipulação do processo judicial e nós precisamos ficar atentos e tomar providências, porque se o ministro fez isso para ocultar o seu mau português, imagino que ele não faria para ocultar os seus crimes.